Na Band FM, quem ama não esquece. Nem tudo acontece na nossa vida no momento em que a gente gostaria. Mas isso não quer dizer que as coisas não vão ser exatamente como a gente quer. Quanto mais demora, mais prazeroso fica. Porque não tem nada melhor do que uma vitória depois de uma longa batalha. Eu ainda era adolescente quando conheci a Fabiana. A gente estudava na mesma escola e, por coincidência, morava na mesma rua. Então a gente sempre pegava o mesmo ônibus para ir e para voltar do colégio. Foi assim que a gente se aproximou e que ela virou a minha melhor amiga. Eu sei que quando a gente fala de amizade entre homem e mulher, muita gente duvida que possa existir. Mas no nosso caso, era exatamente isso. Uma grande e inocente amizade. E assim ficou por muitos anos. Ela namorava com uns carinhas lá, eu tinha as meninas que eu ficava, e a gente até contava um pro outro dos nossos casos amorosos. Foi bem depois mesmo, quando a gente já tinha até se formado na faculdade, que eu comecei a ver a Fabi com outros olhos. Foi inclusive numa fase muito difícil da vida da minha amiga que eu me dei conta do quanto eu gostava dela. Que eu me dei conta do que eu sentia por ela era muito mais forte do que eu imaginava. Ela, que já não tinha pai, perdeu a mãe e precisou se virar para dar conta de tudo. Quando a mãe dela morreu, eu lembro que eu passei a noite inteira ao lado dela no velório. E me partiu o coração quando ela me olhou nos olhos e disse que a partir daquele momento ela estava sozinha no mundo. Eu não tenho mais ninguém, William. Ninguém. Não tenho mais pai, não tenho mais mãe, irmãos, avós. Eu tô sozinha. Fabi, olha aqui. Escuta bem o que eu vou te dizer e presta bem atenção. Eu posso não ter o seu sobrenome, não ter o seu sangue, mas eu me considero sua família. E você nunca nessa vida vai estar sozinha, viu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo, porque... olha em volta. Só tem você aqui esse tempo todo comigo. Se não fosse você, se não fosse você aqui, eu não sei o que seria de mim. Você é o melhor amigo que alguém poderia ter. Obrigada mesmo, viu? Foi naquele momento, exatamente naquele momento, que eu percebi que não era só como amiga que eu gostava dela. Eu amava a Fabi de uma forma muito mais intensa. Não que a amizade não tenha o seu valor, mas eu queria ser muito mais que amigo para ela. Eu não sabia desde quando esse sentimento tinha mudado. Eu não sabia se tinha nascido ali, naquela hora ou há muito tempo. E muito menos sabia o que fazer com essa descoberta. Aquele não era definitivamente o momento para eu abrir o meu coração para Fabi. E também tinha outra questão. Eu tinha muito medo de falar e ela se afastar de mim. Então, eu resolvi guardar tudo o que eu sentia e decidi que só na hora certa eu ia falar. Enquanto isso, tudo ia continuar como sempre tinha sido. Só que com a morte da mãe da Fabi, a gente ficou ainda mais próximo um do outro, porque ela ficou muito deprimida. Ficou muito chateada e se sentindo muito sozinha também. Eu, que ainda morava na rua dela desde os tempos da adolescência, passei a ficar cada vez mais tempo com ela. E eu entendi ainda mais por que eu tinha me apaixonado. A Fabi era muito especial. Muito. Uma mulher incrível. Mas ela ainda era mais do que eu imaginava. Forte. Muito forte. O que eu mais passei a admirar nela era a força que ela tinha. Infelizmente, alguns meses depois, e antes mesmo de eu ter coragem de me declarar, a Fabi me contou que estava ficando com um cara. E contou também que estava bastante apaixonada. Isso era normal entre a gente,
Como eu disse, desde a adolescência a gente sempre dividia um com o outro os nossos romances. Mas ouvir ela falar daquela vez, quando eu já tinha percebido que eu a amava, acabou comigo. Nossa, eu fiquei destruído. Aquilo me destruiu completamente. Pior foi que ela logo quis me apresentar o tal sujeito. E sabe quando você percebe de cara que não é uma boa pessoa? Não era implicância minha. Eu não estou sendo aqui parcial, eu estou falando sério. O cara era ridículo. Tratava a Fabi muito mal. Eu tenho certeza de que ela só se apaixonou porque ela estava carente. Mas mesmo vendo com os meus próprios olhos que aquele não era o homem certo para ela, eu não falei nada. Eu fiquei na minha. Até porque também eu não sabia como agir. Não sabia como dizer que ela estava sendo enganada. O cara estava fazendo ela de trouxa. Eu acho que eu também fechei meu bico porque no fundo eu tinha medo que ela descobrisse que eu estava apaixonado por ela. Não acredita? Então, quando ela me perguntava, eu dizia que ela era crescida para saber com quem ela estava se envolvendo, com quem ela estava decidindo ficar. A única coisa que eu pedia era para ela não se jogar de cabeça antes de conhecer bem o cara. Para ela ter calma e com cuidado, essas coisas, sabe? Acontece que a vida tem lá suas ironias. Se tem. Menos de 2 meses depois de ter começado a se envolver com esse homem, o que é que acontece? A Fabi engravidou do cara. E agora, William? O que eu vou fazer, meu Deus? Agora você vai criar seu filho com seu namorado, é isso. Não, você não entendeu. Entendi sim. Não tem mais namorado, William. Ele já falou que não quer saber dessa criança. Ele até questionou se o filho é dele mesmo. Você só pode estar de brincadeira comigo, Fabi. Não tô brincando, não. Como isso? Como ele não quer? Como questionou? Quem ele pensa que é, Fabiana? Olha aqui, eu vou resolver isso. Eu vou falar com esse cara. Não, eu não quero. Presta atenção. Não, eu vou. Se ele não quer assumir a responsabilidade dele, o problema é dele. Eu que não vou ficar mendigando nada pra ninguém. Mas, mulher do céu, é seu direito. Eu não quero, William. Eu não quero me humilhar mais. Meu Deus do céu. Eu só faço besteira. Como é que eu pude me enganar tanto assim? Eu ainda achava que o tal cara ia cair na real, ia voltar atrás pra ficar com a Fabi. Mas ele meteu o pé mesmo. Foi embora, sem olhar pra trás, sem dizer adeus. Olha, coitada da minha amiga. Fazia pouquíssimo tempo que ela tinha passado pela maior barra quando ela perdeu a mãe dela e agora, grávida e abandonada. Mas é claro que mais uma vez lá fui eu. Eu não fugi, porque tem moleque e tem homem, e eu era homem o suficiente para ajudar a pessoa que eu amava, a pessoa que precisava de mim naquele momento, mesmo aquele filho não sendo meu. Desde o primeiro momento, eu falei para a Fabi a mesma coisa que eu falei no dia do enterro da mãe dela. Falei que ela nunca ia estar sozinha. Nunca. E foi exatamente desse jeito. Eu fui em todas as consultas de pré-natal com ela. Eu fui em todos os exames de ultrassom. Eu fiz o que nem os pais mesmo fazem. Eu fiz até curso de pai de primeira viagem. Eu fui junto com ela. Acredita? Quando eu dei por mim, eu estava lá aprendendo a trocar fralda, dar banho no bebê. Era engraçado que até achavam que eu era marido dela, né? O pai da criança. E eu tinha sempre que explicar que não. Mas eu vou falar para você que eu estava fazendo tudo isso feliz da vida, sem o menor pingo de obrigação. Porque eu estava fazendo por amor. No dia que o Mateuzinho nasceu, eu estava lá também. Eu pude acompanhar o parto de perto, de dentro da sala. E depois, fui eu que dormiu na maternidade com ela. Quando eu peguei aquele moleque nos braços, olha, tô para dizer que não dá nem para descrever, viu? Eu senti uma emoção que eu nunca tinha sentido na vida. Juro para você. Um instinto de proteção, uma coisa maluca.
Fui eu quem dei o primeiro banho dele junto com ela. E eu também que fiquei na casa dela nos primeiros dias para ajudar, para dar uma força, já que ela estava com os pontos da cesariana. Eu limpava a casa, eu fazia comida, eu cuidava do Mateus, eu dava banho, colocava para arrotar, eu trocava a fralda. Olha, fazia tudo isso até melhor que a Fabi. Eu apoiei, ajudei, cuidei da Fabi porque eu queria fazer aquilo tudo, sabe? Eu não estava esperando nada em troca. E claro, eu não falei em nenhum momento do quanto eu a amava, porque aquele também não era o momento certo. Ela tinha muito mais coisas para pensar e eu também. A gente estava ali, cuidando de um serzinho que tinha acabado de nascer e que não tinha culpa do que estava acontecendo nesse mundo. Eu estava ali porque eu me dei conta de que eu já amava esse serzinho tanto, mas tanto, como eu amava a mãe dele. Todo o amor que eu tinha pela Fabi foi transferido para o filho dela. Mas aí, depois de um mês na casa dela, eu senti que era hora de eu voltar para minha casa. A Fabi já estava melhor, a rotina um pouco mais encaixada, e eu não queria ser um intruso ali. No fundo, ficar era o que eu mais queria na vida. Mas eu sabia que quanto mais tempo eu demorasse, pior ia ser. Eu não quero que você vá, William. Você já está expert, Fabi. Você vai dar conta de tudo. Você vai dar conta do recado numa boa. Eu sei que eu não vou. Não é por isso. Eu não quero. Porque eu não quero. Oh, meu Deus. Porque eu gosto de ter você aqui comigo. Não pela ajuda. Pela companhia mesmo. Olha, eu prometo que eu passo aqui sempre. E não esquece de uma coisa, viu? Eu moro aqui perto. William, Olha, eu sei que vai parecer uma loucura. E eu não quero estragar essa amizade tão bonita que a gente tem, mas eu acho... Não, eu não acho, não. Bom, deixa pra lá, vai, deixa pra lá. Fala, agora fala. Começou, fala. Eu acho que... Eu acho que eu tô gostando de você. Ai, meu Deus do céu, eu nem devia ter falado isso. Eu sei que é uma loucura. Fabi, olha aqui pra mim. Eu acho que você tá sensível, você tá carente, deve estar misturando as coisas, porque eu tô aqui o tempo todo, sei lá, pode ser confusão da sua cabeça. É, eu sei que tá parecendo isso, né? Eu não tenho dúvida, sabia? Você é, sem sombra de dúvidas, o melhor homem que eu já conheci. Mas eu entendo. Eu entendo se você não sentiu mesmo por mim. É uma loucura mesmo, depois de todo esse tempo que a gente se conhece, né? Mas olha, não se afasta de mim por causa disso. Tudo que eu não quero é acabar com o que a gente sempre teve de bom, que é a nossa amizade. Você eu não posso perder, William. Eu ainda me emociono só de lembrar daquilo. Só de lembrar daquele momento. Porque ela falou. E eu não sabia o que falar. Então eu deixei a emoção falar mais alto, sabe? Eu não me segurei. E eu chorei muito. Você não imagina como foi. Eu chorei como uma criança. Eu chorei e falei que também amava muito a Fabi e que já tinha descoberto aquilo há muito tempo. Mas eu falei assim como a maior emoção da minha vida. Contei para ela que eu não queria fazer nada de forma precipitada. Pedi para ela pensar bem, pensar com calma e se ela resolvesse ficar comigo, se era isso mesmo que ela queria, eu ia ser o homem mais feliz do mundo. Mas foi um momento que eu vou te falar, viu? Talvez a coisa que eu mais esperava ouvir na minha vida. E ela pensou inclusive por mais alguns dias. E eu também pensei comigo e... era uma decisão importante, sabe? Muito importante. Algo que eu mesmo já estava adiando há bastante tempo, como eu contei aqui. Era responsabilidade mesmo. Porque
Eu não podia brincar com ela e eu não podia brincar com esse sentimento. Então a gente pensou e resolveu tentar. Era sim um risco, poderia sim dar errado, mas o nosso coração queria tentar. E aí, o que eu tenho para te contar é que faz 12 anos que a gente tenta. Pois é, faz 12 anos que a gente pensa e continua se escolhendo todos os dias. Eu e a Fabi nos casamos, criamos juntos o Mateuzinho, que é muito, muito meu filho. Olha, eu vou dizer a você que é o maior presente de Deus. É tão meu filho quanto a Manuela, irmã dele, a filha que eu tive depois com a Fabi. Minha família é meu presente de Deus. Minha família é tudo para mim e eu me orgulho demais da história que nós construímos juntos. É emocionante, sim. Toda vez que eu lembro de tudo, eu me emociono. Como estou emocionado agora escrevendo a minha história. Fabi, obrigado por ter me escolhido. Obrigado por me escolher todo santo dia. Obrigado por fazer parte da minha vida. Eu amo você.